que serviu de pano de fundo para o assassinato irrefletido e indevidamente motivado pelos filhos de Acabe por Jeú, cujo objetivo era tomar o trono de Israel. Você viu a conversa que eles tiveram lá, né, com Jeú. Então, isso aqui foi uma das coisas que Deus cumpriu aqui, através dessa profecia. Ele fala, a casa de Jeú, daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Ele ia acabar com o reino. Então, esse foi o primeiro filho de Oséias e a primeira profecia para o povo de Israel, a primeira advertência. O profeta Oséias foi mais ou menos pouco depois de Elias. Porque Elias foi no tempo de Acabe. Foi no tempo de Acabe. E esse é o filho de Acabe, estava reinando, não é? Era Acabe. Era Acabe, não eram os filhos. Ele queria tomar o reino. Matou o rei, matou o sacerdote lá, matou a mulher dele, a Jezabel. Então, foi Jeú que matou ela. Então, foi um pouquinho depois de Elias. Tudo mais ou menos na mesma época. Você quer ver? Deixa eu achar um. Deixa eu achar uma. Foi Eliseu que ungiu Jeú, rei, e ele foi e matou o povo. Na época de Eliseu, então, esse profeta Oséias. Mais ou menos tudo na mesma época. É coisa de 100 anos de diferença, nem isso. É pouca coisa de diferença. Pode passar. Quebrarei o arco. Versículo 5 ele fala: naquele dia quebrarei o arco da casa de Israel no vale de Jezreel. O que significa quebrar o arco? Como usou Amós naquele dia, né, como nós vimos várias vezes Amós falando, naquele dia, eis que vem dias. Então quando você vê essa expressão aqui também, nesse caso, significa o dia da punição de Deus, o dia da invasão. Naquele dia quebrarei o arco de Israel. Porque quebrar o arco, né, significa o quê? Que ele quebraria o poder de Israel, ele ia derrubar Israel, que imaginava estar muito bem diante de Deus. Por quê? Porque eles estavam bem economicamente, eles ganhavam algumas guerras por causa do rei Jeroboão II, que era um estrategista militar. Então eles achavam que estava muito bem, achavam que não tinha problema nenhum, que eles podiam continuar fazendo toda a idolatria, fazendo toda aquela coisa por baixo do pano, que ninguém muitas vezes não sabia, né? E estava tudo bem, né? Cometia as atrocidades e estava ok, porque eles estavam bem economicamente. Então, quando uma pessoa está bem financeiramente, ele não acha que Deus está contra ele. É sempre assim, não é? Se a pessoa está bem financeiramente, ela não reclama, porque o que mais traz reclamação para a vida da pessoa é questão financeira, né? Às vezes até a família dele não se importa tanto, está brigando com todo mundo, tem problema, ele para de falar com a pessoa, né? A família está de desordem, o filho não obedece, aquilo, isso. A pessoa nem olha muitas vezes, mas se ela estiver apertado financeiramente. Quando o país é mal visto pelos outros? Economicamente. Quando está devendo, quando está arrumando dinheiro Tudo emprestado, quando está em crise no qual país, olha, Venezuela, Peru, agora cedinho, Bolívia, esses países estão em crise financeira. Então, é o que acontecia aqui. Eles estavam bem economicamente, eles ganhavam guerras, então eles estavam bem diante de Deus, não precisavam corrigir nada. Era isso que eles pensavam. Pode passar. Versículo 6. O segundo filho tornou ela a conceber e deu luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. É claro que o nome dela não é desfavorecida. Isso aqui é a tradução do nome dela, é o sentido literal em português do nome dela. Ela não se chama desfavorecida, mas a tradução é isso. O nome dela, né, é Lohuramá. Lohuramá. É isso mesmo. O que significa esse nome? Aquela da qual não se tem compaixão, é o significado literal do nome. Aquela da qual não se tem compaixão, por isso desfavorecida. Lohuramá. Então,
essa criança, aí tem o nome dela em hebraico? Nesse versículo seu, na Bíblia? Ah, então, é isso aí mesmo. Essa criança simbolizava o sofrimento de Israel, que é quando, isso aqui, olha só como que é períodos. Primeiro Deus trata com Jezreel, tira o reino, traz a invasão. Depois no cativeiro, aí já é outra época, é outro filho que representa outra época, né, desfavorecido. Não, no meu tá desfavorecido. Então, agora no cativeiro, aí o povo sente o peso, sente a falta do favorecimento de Deus, porque busca a Deus, não encontra, clama por Deus, não ouve, porque eles estão em punição. Deus não está falando com eles, Deus está tratando, né, com eles severamente lá, punindo, castigando nesse cativeiro. Então eles são desfavorecidos, porque agora eu não vou favorecer mais esse povo, eu não vou tirar eles de lá, enquanto não pagarem pelo aquilo que me fizeram, pela desobediência do povo. Então é uma outra época, né? Primeira época, agora nós vemos a segunda época de Israel no segundo filho de Oséias. Pode passar? Versículo 7, o livramento de Judá. Então Israel, lembrando, reino do norte, 10 tribos do reino do norte. Reino do sul, Judá e Efraim, Judá e Benjamim. Sul, norte, separado. Aqui, quando eles invadiram, eles também foram no reino do sul. Eles não ficaram só no reino do norte. A Síria, quando invadiu, também foi no reino do sul. Só que Deus estava tratando com o reino do norte, não com o reino do sul. A punição, a paga pelos erros do reino do sul era com outros profetas, era outra profecia diferente do que estava acontecendo com eles. Então a invasão assíria não chegaria lá, porque Deus mesmo livraria. Então aqui ele fala, olha lá: porém a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não são os salvos pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Eles não vão ser salvos pela própria força, mas o próprio Deus vai intervir na guerra e vai salvar o povo de Judá, o povo do reino do sul. Isso aqui aconteceu quando? Vamos lá, 2 Reis 19, 34 e 35, aqui é 2 versículos só. 2 Reis 19, 34 e 35. 2 Reis 19, 34 e 35. Pode ler. Rei assírio da época, Senaqueribe. Aqui fala que Deus enviou um anjo no arraial assírio. Por quê? Porque arraial, quando eles armavam guerra, era longe, então não dava para eles ir lá guerrear de manhã e chega no final da tarde, vão voltar para nossa terra, né? Eles faziam um arraial próximo aonde eles estavam guerreando, né? Porque guerreava geralmente de manhã cedinho e não à noite. Então eles dormiam lá, repousavam lá, faziam as trocas, comiam, né? Sobreviviam naquele arraial. Deus enviou um anjo a esse arraial, no qual ele feriu 185 mil assírios naquele lugar e defendeu Jerusalém. Quando Senaqueribe cercou a cidade, olha que coisa maravilhosa que aconteceu. Quando Israel foi invadida e conquistada pelos assírios, Deus interviu para salvar Jerusalém, no reino do sul, quando Senaqueribe cercou a cidade, como nós vemos aqui. Pode passar? Terceiro filho, versículo 8 e 9. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Que coisa
Que coisa dura. Vós não sois o meu povo. Quando Deus fala isso, você lembra daquela aliança que Ele fala: vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Aquela aliança que Deus traz desde Abraão, né? Vai passando pelo seu povo todo, pela casa, pelos tempos, e Deus mantém a aliança. Ele não quebra a sua aliança. Ele refaz a aliança algumas vezes, porque o povo quebra a aliança. E aqui Ele fala: agora vocês não são o meu povo, vocês não têm parte comigo. Esse filho, esse terceiro filho, significa isso. Lo-ami, né? Lo-ami. O último filho teve o nome de não meu povo. No hebraico, Lo-ami simbolizava a rejeição de Israel, que através de uma aliança com Deus assumiu no Sinai o compromisso de ser o seu povo. Vamos lá, Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 19, do 1 ao 8. Êxodo 19, do 1 ao 8. Eu vou ler um, os irmãos continuam aqui. Um leu, o outro já segue a leitura, para a gente não perder a linha. Versículo 1: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. 2. Tendo partido de Refim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto de Israel, pois ali acampou-se defronte do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo assim: falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino sacerdotal e nação. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Certo? Faltou o 8? É isso. Pode ler o 8. Certo? Então aqui, o que nós lemos? Para poder falar dessa aliança que nós estamos tratando aqui. Pode passar? Restauração. Versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois o meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Aqui já estamos falando de uma outra época. Nós estamos falando do reino vindouro de Deus. Nós já estamos falando do reino eterno. Nós não estamos falando mais de épocas atuais, ou mesmo da época de Israel, de restauração, quando voltaram do cativeiro, nada disso. Nós estamos falando de coisas vindouras. Aqui já acabou os filhos, aqui já acabou o tempo da carne. Começa uma época espiritual. Então, ele fala: na época ou no lugar onde vocês não eram considerados meu povo, que eu dizia, vós não sois meu povo, agora vocês são filhos do Deus vivo. O Deus vivo, quando você fala filho do Deus vivo, você lembra de Jesus. Você lembra daquele que ressuscitou, que está vivo. Então agora vocês sois filhos de Jesus, porque através de Jesus é quem sobe ao céu. Deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem: não tem outro caminho que não seja Cristo. Até para Israel não tem outro caminho que não seja por Jesus. Sem Jesus ninguém vai para o céu, nem o povo de Israel não vai para o céu sem Jesus, porque Ele é o único caminho. Então, se vocês são filhos do Deus vivo, vocês são filhos da salvação de Jesus, não importa se vocês são gentios ou judeus,
Não pode. Não existe esse papo furado de povo de Israel, que é a nação escolhida, que vai para o céu porque é o povo de Deus. É papo furado. Se não for por Cristo, nem eles não vão. Não tem isso. Então, ele é o caminho. É por isso que ele fala: vocês são filho do Deus vivo agora. Vocês são filho da ressuscitação de Cristo. Então, depois de profetizar o juízo, Oséias garante ao povo restauração futura e definitiva, tanto em termos numéricos quanto espirituais. Por que termos numéricos? Lembra da promessa de Abraão, que a descendência dele seria incontável como as estrelas do céu, ou como a areia do mar, da praia? Aqui ele fala de novo essa mesma profecia. Contudo, eles serão numerosos, contudo, serão salvos. Agora, lembro de uma coisa muito importante: o povo de Israel é tão grande assim, que não pode contar? Não é tão grande assim. Gentios, é porque quando Deus trouxe a profecia para Abraão, ele não estava falando de Isaac, de Jacó, ele estava falando de Jesus. A descendência de Abraão, que seria numerosa, são os filhos da salvação de Cristo, ou seja, todo o povo que se torna Israel espiritual de Deus, toda a igreja do Senhor. É por isso que é numeroso, que não se pode contar, porque está espalhado pelo mundo inteiro. Tem um tanto aqui, tem um tanto no Nordeste do Brasil, tem um tanto em Israel, tem na Síria, tem no Japão, tem gente para todo lado. É incontável o número de pessoas, e também você não sabe quem sobe e quem fica, então também não dá para saber quantos são, porque não é um número padrão da igreja inteira vai subir para o céu ou não. Não, um pouco sobe, um pouco fica. Então, sabe como é que é? Então, continuando, aqui é uma palavra de restauração. Versículo 11, pode passar? Bênçãos futuras. No versículo 4, quando ele fala do filho Jezreel, fazendo menção ao vale, de Jezreel, onde Deus aplicaria o juízo, aqui ele fala de outra forma, nesse mesmo vale. Então vamos lá: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, um só Deus, um só rei. Já não é mais separado, porque o povo até então, 2 reinos, reino do norte, reino do sul. Agora eles vão ter uma só cabeça, um só Senhor. Quem? Deus, Jesus. Por isso, entende? Constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Agora Jezreel, esse lugar, esse lugar não é mais um lugar de juízo, é um lugar de bênção, porque é outra época, é outro povo, é uma perfeição a qual Deus sempre quis para o seu povo, mas é impossível agora. Por quê? Porque o povo peca, porque nós ainda erramos, porque Israel ainda peca, porque Israel ainda vive em idolatria, porque o povo da igreja ainda faz coisa errada. Então, enquanto isso não acabar, esse vale de Jezreel será um vale de juízo e não um vale de bênçãos. Quando chegar esse dia, muda a sentença. Então, vamos falar de Jesus até no livro de Oséias. E olha que coisa interessante. Não tem palavra de salvação aqui, a Bíblia não reflete ela toda a salvação de Cristo, não aponta para Cristo, Então, pode passar, eu acho que aqui encerra os slides aí, certo? Então, gente, esses primeiros versículos que nós lemos, essa introdução da carta, o primeiro capítulo, nós vemos aqui um resumão, na verdade, do que nós vamos ver daqui em diante, Nós vamos falar daqui a pouco, nas próximas lições, sobre o castigo do povo. Depois nós vamos falar da restauração, É um livro maior do que nós estávamos estudando. Ele contém 14 capítulos. O que nós estudamos tinha 9, o anterior, o Amós. E nós vamos ver com bastante detalhes o que estava acontecendo naquela época e as profecias de Oséias para o seu povo. Amém? Deus abençoe a cada um. Interessante, cara.